Cidadã. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você. Senhoras e senhores, boa noite. Gostaríamos de desejar a todos boas-vindas a esta audiência. No dia 9 de novembro, a Câmara de Vereadores de Criciúma, conforme edital número 06 de 2016, realiza nesta noite audiência pública, cujo tema é da inclusão ao rendimento, com a finalidade de esclarecimentos e dúvidas, juntamente com a participação popular. Pretende-se um debate primado pela transparência e, consequentemente, a concretização de uma democracia participativa. Portanto, sejam todos bem-vindos. O pedido foi proposto pelo vereador presidente do Legislativo, Daniel Freitas, e aprovado por unanimidade pelos parlamentares. Desta forma, para darmos início, gostaríamos então de chamar até aqui à frente o presidente, o vereador Daniel Freitas. Também temos a honra de chamar o vereador Júlio César Colombo. Gostaríamos também de chamar o presidente da Fundação Municipal de Esportes, Renato Valvassori. Gostaríamos também de chamar o Sandro Renato de Araújo, que é coordenador da modalidade de atletismo. Chamamos também Odilon Carlos Linhares, que é coordenador técnico da FME. Também gostaríamos de chamar o Cláudio Pacheco, que representa, então, o Judecre. Gostaríamos também de chamar o Euclides Jerônimo e o Paulo Miranda Coutinho, que são comendadores esportivos. Felipe, tem mais cadeira lá do outro lado. A mesa pode ficar à vontade, por favor. Nós também gostaríamos de registrar, então, a presença aqui do Aldinei Potelec, vereador eleito, do Miri D'Agostin, também vereador eleito, da Rindalta de Oliveira, que representa, então, a Judecre, o Major Dárcio, representando o 28º GAC, o Martinho Neto, representando a FME de Sara, o Emerson Lodete, presidente da Alarme, o Jorge Fernandes, diretor de rendimentos do Mamptuba, o Taylor Topanotti, coordenador da Juventude, o Antônio Sérgio Fernandes, representando, então, o Criciúma Esporte Clube, o Sérgio Giong, que neste ato representa o deputado estadual Rodrigo Minotto, o Alexandre Guise, que é vice-presidente da Associação Desportiva, a Maria Aparecida Alves, que é coordenadora do setor de esportes da Unesc e da Liga Amadora Criciumense. Nós também gostaríamos de agradecer de coração a presença aqui dos presidentes de bairros, os atletas, os técnicos, os coordenadores, os auxiliares e também os conveniados nesta audiência pública, que é de suma importância. Eu passo agora, então, a palavra ao presidente Daniel Freitas, para dar, então, encaminhamento aos trabalhos. Oi, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Declaramos aberta, então, essa audiência pública com o tema da inclusão ao rendimento, onde nós estamos considerando como o primeiro fórum de discussão sobre o esporte da cidade de Criciúma. Então, eu gostaria de iniciar agradecendo a presença de cada um de vocês
e solicitando, desde já, uma grande salva de palmas a todos vocês que fazem o esporte de Criciúma acontecer. A audiência pública de hoje tem um único objetivo: escutar a nossa cidade sobre o que nós queremos em relação às modalidades esportivas da cidade de Criciúma. Portanto, protocolamos na Câmara de Vereadores este debate, onde nós vamos fazer da seguinte maneira: nós temos 2 horas de duração. Nós temos a nossa servidora da casa, a Natália e a Cari, que se encontram próximas à caixa de som. E cada modalidade, eu gostaria que elencasse um representante para que pudesse falar em nome da sua categoria, da sua modalidade. Quem trouxe já na noite de hoje as suas prioridades elencadas, as suas metas, os seus objetivos traçados, nós vamos abrir a palavra para que cada um se manifeste, explique quais são as suas dificuldades, os seus anseios, porque o objetivo dessa noite é, ao final desta audiência, nós formalizarmos um documento que será entregue na mão do atual prefeito Márcio Búrigo, do futuro prefeito Clédio Salvaro, do atual presidente da Fundação Municipal Renato Valvassori e do futuro presidente, que ainda não se sabe quem será, mas o objetivo é que cada modalidade saiba aonde quer chegar e como vai fazer para chegar a alcançar as suas metas e os seus objetivos. Então, eu peço que cada representante do jiu-jitsu, eu vejo o professor Eduardo Miglioli, do skate, eu vejo uma turma muito grande, parabéns pela mobilização, a associação Muca, em teu nome, do Peron, eu agradeço a todos os presentes. Então, que cada modalidade elenque um representante e venha até aqui na frente para fazer a sua inscrição, porque nessa ordem nós vamos abrindo a palavra para que cada modalidade possa expor, né, o seu projeto, as suas demandas, as suas metas, porque esse fórum é o primeiro fórum e o objetivo é que a cada período nós possamos fazer uma nova atuação desse fórum, para que a gente faça uma avaliação, se as metas foram alcançadas e traçar novos objetivos para cada modalidade, tá certo? Então, eu peço, por gentileza, que cada modalidade faça a sua inscrição com a Natália e com a Cari aqui na frente, e aí sim nós vamos dar início à nossa audiência pública, ouvindo, porque na noite de hoje essa é a intenção, ouvir o que a cidade de Criciúma quer para o esporte aqui no nosso município. O projeto do skate já está no ar, já está pronto ali. Eu quero convidar o meu colega vereador Júlio César Colombo, também que da nossa Câmara de Vereadores é o único colega que se encontra formando a mesa, para que também profira algumas palavras aos nossos participantes da noite. Está meio ruim o som, né? Não sei se é só aqui, é só retorno, tá ligado? Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente Daniel Freitas, cumprimento todas as demais autoridades. Na verdade, também parabenizá-lo por essa iniciativa. Durante a minha campanha, eu também assumi um compromisso de lutar pelo esporte, de modo geral, no município de Criciúma. Nós temos aí os esportes de rendimento, que nós temos que dar uma atenção especial. Nós temos a questão da inclusão, que nós também temos que dar uma atenção especial. Mas, como eu falei durante a minha campanha, nós temos um público que ele não está sendo assistido pelo município, que são, notadamente, aqueles atletas, basicamente, de final de semana, que estão numa faixa etária dos 25 aos 55 anos,
que todos os finais de semana, em qualquer praça de esporte que tem, campo de futebol, pista de caminhadas, eles estão presentes. Esse pessoal também tem que ser assistido de uma forma ou de outra. Então, eu tenho certeza que com o Daniel Freitas na Câmara de Vereadores, o Júlio Colombo e os demais vereadores, vocês terão uma força enorme para continuar, voltarmos a ser uma praça que tenha o esporte como hábito. Muito obrigado, boa noite. Gostaria também de tranquilizar aquelas modalidades que, porventura, na noite de hoje não trouxeram por escrito as suas devidas. Vocês terão 10 dias para entregar isso na Câmara de Vereadores de Criciúma, com o objetivo final de fazer um documento e juntos, eu como presidente, os vereadores e um representante de cada modalidade, mais o presidente da Fundação Municipal de Esportes, vamos fazer uma entrega formal ao prefeito atual, Márcio Burgo, e ao futuro prefeito, Clésio Salvara. Inscrição realizada. Vamos dar início, então, às explanações. O tempo já está correndo. Qual é a primeira modalidade inscrita? Número 1 é a família Satiro, do roller. O tempo para cada modalidade será 5 minutos. Boa noite a todos. É Jamila Satiro, tá? Só retificando. Nós estamos com alguns problemas aí no roller, que é a falta de espaço para nós. Hoje nós temos um grupo de 50 participantes do esporte, um grupo no Facebook de mais de 500 pessoas adeptas a isso. Temos a pista no Parque das Nações de ciclismo, que é muito pouco utilizada, e ela poderia ser reformada para nós utilizarmos para o roller, que hoje o pouco espaço que a gente tem, a gente utiliza na pista de caminhada, atrapalha o pessoal, eles não gostam e tal, então a gente gostaria que a pista de ciclismo ela fosse readaptada para o roller. Hoje nós utilizamos também as ruas, as vias públicas, mas é complicado por falta de segurança e tudo. Há um tempo atrás, era liberado para nós o centro de eventos, em alguns horários, assim. Mas como começou a ter muitos eventos, com muita frequência, a gente não conseguiu mais utilizar. A gente tinha muita vontade de ter um espaço fechado também para os dias de chuva e para a gente conseguir fazer algum projeto com crianças, que hoje, vocês indo no Parque das Nações, vocês veem a quantidade de crianças que estão lá tentando aprender a andar de roller, e a gente de vez em quando vai e tenta ajudar um, tenta ajudar outro, e num espaço fechado e plano, seria muito mais fácil de poder estar ensinando essas crianças e ajudando elas, né? E isso, hoje temos, como eu disse, muitos adeptos, né? São mais de 50 pessoas ativas no roller, fora as que vão uma vez ou outra. Então, no momento, é isso. O que a gente gostaria muito mesmo era de eles melhorarem a pista de ciclismo para que a gente consiga utilizar e um espaço fechado para a gente poder estar utilizando em dias de chuva, uma vez na semana que fosse, para a gente conseguir algum projeto aí com crianças para ensinar. Boa noite. Obrigado, Jamila. Eu gostaria de fazer um registro que esta audiência está sendo gravada. Nós, posteriormente, faremos uma ata desta sessão
para que seja anexada ao documento entregue aos prefeitos. Gostaria de fazer o registro também da presença da vereadora Camila do Nascimento. Pela ordem, futebol americano do Criciúma Miners, Amaury de Souza Porto Júnior. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar aqui então o presidente Daniel Freitas e agradecer então pela realização desse evento, que é extremamente importante, não somente para o nosso esporte, mas para os demais. Estendo o cumprimento aos demais membros da mesa e em especial aqui a plateia e os meus amigos do meu time do Criciúma Miners, time de futebol americano. Bom, o nosso time, nós já atuamos aqui em Criciúma já desde 2009, né? Nós somos uma equipe já bem grande, contamos atualmente com 70 membros, entre atletas, diretores e comissão técnica, e atualmente estamos disputando o terceiro maior campeonato de futebol americano no Brasil, que é chamada Copa Sul, né? Envolve times do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e nós já estamos classificados para a semifinal, que será disputada dia 19 de novembro, no estádio Pinheirão, em Forquilinha, e que nós somos um time que tem grande chance de chegar à final e, inclusive, ser campeão desse campeonato. Atualmente, nós temos, então, a nossa casa e a SAT, que nós treinamos lá semanalmente, né? Todos os sábados nós realizamos nossos treinos lá durante a tarde, né? E também realizamos treinos no campo da Santa Bárbara durante a semana, que fica, bom, próximo ali à igreja, ali, né, ali na Santa Bárbara, né? O que nós queríamos aqui, então, as nossas demandas, elas não envolvem exatamente utilização de recursos públicos, né? Nós sabemos que estamos em ano de crise, é difícil termos acesso a recurso público, mas o que nós desejamos mais especificamente da iniciativa pública é a construção de pontes, para que consigamos, então, ter um canal aberto diretamente com empresas aqui da região, para que consigamos, então, apresentar projetos dentro da lei de incentivo ao esporte, para que possamos, então, fazer captação de recursos, né? Atualmente, o nosso time, os nossos recursos são provenientes exclusivamente de patrocínio, mas eles são, vamos dizer assim, insuficientes somente para custeio, com algumas despesas que temos obrigatórias com a nossa federação, e os demais recursos são oriundos do bolso dos atletas mesmo, né, que pagam mensalidades, né? E um jogo, né, um time de futebol americano, na verdade, ele envolve muito custo, né? Temos uma série de equipamentos que devem ser adquiridos, nem todos têm dinheiro para aquisição de equipamentos, então o time, ele, na medida do possível, quando tem uma sobra de caixa, compra, adquire equipamentos, né? E o nosso objetivo, então, para o próximo ano, é participar, então, fazer a nossa primeira participação em um campeonato nacional. Seria um campeonato que seria equiparado a uma Série B de futebol americano. E, para tanto, necessitaríamos, então, de ter um projeto aprovado e para que possamos, então, captar recursos. Então, a nossa demanda, a nossa principal demanda, presidente Daniel e os demais membros, seria nesse sentido. Nós precisamos ter um canal aberto junto com a FME, junto principalmente também com a Câmara Legislativa, para que consigamos, então, ter acesso a empresas e possamos, então, apresentar projetos. Que não somente, né, o nosso objetivo é captar recursos para nós, mas nós também podemos oferecer algo em reciprocidade. Nós temos interesse em formar uma categoria base, para pegarmos aí jovens de 13, 14 até 18 anos, formar categoria de base, para ingressar, então, na prática esportiva, né? O nosso esporte é um esporte que tem crescido muito no Brasil. Atualmente, no Brasil inteiro, são 150 equipes que participam de torneios regionais, torneios nacionais. Temos já aqui, por exemplo, em Santa Catarina, praticamente vanguarda do futebol americano no Brasil. O primeiro time de futebol americano brasileiro é de Santa Catarina. Os principais times, os times mais fortes nacionalmente em futebol americano são também times de Santa Catarina, e nosso time ele está, vamos dizer assim, uma crescente, né? E o nosso objetivo também é ter aqui na nossa região, né, que nós não representamos somente Criciúma, mas Criciúma e os municípios aqui da região, então nós queremos ter também um time muito forte e continuar crescendo. E sabemos, né, que nós podemos, então, contar com esse apoio da Prefeitura para que possamos, então, executar esses projetos. Então, é isso aí. Gostaria de agradecer a todos, então, obrigado. Obrigado, Amaury. Muito importante essa colocação. Nós vamos, inclusive, fazer um requerimento ao setor de planejamento da Prefeitura, solicitando o nome de todas as empresas que participam com lucro real, que são as empresas potenciais contribuintes de projetos para o esporte. Com a palavra, o Jurandir Bittencourt, que representando, então, Corrida de Rua.
Boa noite a todos e a todas. Boa noite à mesa, presidente. Gostaria de fazer uma referência ao professor Euclides, que fui aluno dele na 5ª série. Boa noite. Presidente, eu trago aqui, o município de Criciúma tem a Lei 2.954, que é de junho de 94, que estabelece um calendário de datas comemorativas no município de Criciúma, estabelecido em lei. 6 de janeiro, Festa de Santa Bárbara, Festival Internacional de Corais, a Festa das Etnias e outras que eu não lembro agora. E foi acrescentado no artigo 1º dessa lei, o inciso 7, a meia maratona cidade de Criciúma, e a data seria 6 de janeiro. Então, eu penso que é de conhecimento de poucas pessoas, que nós temos, então, um calendário de meia maratona em Criciúma, 6 de janeiro. Em 2015, o governo do município, junto com a iniciativa privada, fez a meia maratona de Criciúma, uma atividade que reuniu mais de 800 pessoas, crianças e até 80 anos de idade. E Criciúma é uma cidade polo, que ela atrai muito evento aqui para a cidade, muitos eventos. E eu penso que a modalidade esportiva, seja ela qual for, Criciúma tem que promover cada vez mais evento para que mobilize a cidade e os atletas que se fazem na prática do dia a dia. Criciúma hoje, a Avenida Centenário é um palco de corredores de rua, né? Amador ou não, jovem, pessoa da melhor idade, eu já estou na melhor idade, né? Aquilo que o corpo suporta e a idade vai, a gente vai correndo, eu e a minha esposa. Eu convidei também aqui para participar o nosso triatleta Santiago, da ProRunner, mas ele está com atividade, talvez não chegou ainda. Então, presidente, era estabelecer que cumpríssemos, né, colocasse no calendário, está no calendário do município, a meia maratona de Criciúma, 6 de janeiro. Então, eu penso que é de competência do município, junto com a iniciativa privada, a gente incentivar que se tenha, a cada ano, é uma mobilização na cidade, se comemora o aniversário da cidade e se traz, Tubarão promove, Arroio do Silva promove, Laguna promove, Criciúma, que é polo, tem capacidade suficiente e pessoas capacitadas para poder promover isso. Vou deixar aqui, então, presidente, a lei, para que se coloque na ata dessa noite. Obrigado. Muito obrigado, Jurandir Bittencourt. Gostaria de registrar a presença do Carlos Augusto Eusébio, o Cabuque, coordenador do curso de Educação Física da Unesc, e chamar o nosso próximo, Roberto Carlos Bortolotto, do atletismo. Boa noite, Daniel Freitas, presidente da mesa, cumprimento ele, cumprimento a todos os demais autoridades aqui presentes, atletas, técnicos e as demais pessoas. Alguns itens aqui eu elenquei, Daniel. A primeira, né, a manutenção da nossa Bolsa Atleta. Sem a nossa Bolsa Atleta, nós não teremos nenhuma equipe, nem iniciação e nem de rendimento. Isso é básico para o esporte de Criciúma. Tem que vir treinar todos os dias. E muitas vezes, a própria fundação não tem condições, ou por questões de licitações, não consegue atender essas passagens. E os pais, às vezes, não o estimulam, porque não é fácil pagar R$5, R$6 por dia para uma criança treinar. Numa situação que nós estamos hoje. Muitas das nossas crianças nós perdemos por falta de passagens. Às vezes a gente não está oportunizando a criança. O pai não oportuniza. Por quê? Porque não tem a passagem. Então, a CTU, ela tem outras condições, ou por questões de licitações, não consegue atender essas passagens. E os pais, às vezes, não o estimulam, porque não é fácil pagar R$5, R$6 por dia para uma criança treinar. Numa situação que nós estamos hoje. Muitas das nossas crianças nós perdemos por falta de passagens. Às vezes a gente não está oportunizando a criança. O pai não oportuniza. Por quê? Porque não tem a passagem. Então, a CTU, ela tem outras formas de arrecadação,
que seja pelo menos diferenciado esse preço da passagem. Por que não? Essas crianças que vêm todos os dias, eu acho que se nós tivéssemos 50, 100, 500 crianças andando no transporte coletivo, pela metade do preço, não seria lucro do que eles em casa? Que tenha 1000 crianças sendo transportadas pelo transporte coletivo, que seja metade do preço, muitas vezes os ônibus andam vazios, e essas crianças teriam a oportunidade de pagar metade do preço, ou a própria fundação teria condições de pagar essa passagem, que ficaria muito mais barato. Então, às vezes eu acho que essa iniciativa seria de inteligência da própria ACTU, ter um transporte coletivo sempre lotado com crianças e ajudando também a comunidade. Que 10% da sobra da Câmara de Vereadores, quando sobra, eu sei que sempre sobra, e todas as câmaras sobram, entendeu? Sejam destinados à FME, especificamente para compra de materiais ou para passagens, especificamente, porque não seja desviado para nenhum outro fim, a não ser a compra de material ou as passagens para essas crianças, que aí vocês têm o poder de fiscalizá-la, né? Para nós, da nossa modalidade, nós temos atleta hoje como a Ana Cláudia Lemos, em São Paulo nós temos Munique, em São Paulo muitos outros atletas, porque não temos uma pista sintética. Eu acho que aí nós temos que intervir junto ao governo federal. O Paraná tem 15 pistas sintéticas, Rio Grande do Sul, que é muito mais fraco que nós, está falido, tem quase 15 pistas sintéticas, e Santa Catarina tem três em condições de uso, 2, uma que vai ser inaugurada agora, inclusive final de semana, em Jaraguá do Sul, porque a de Itajaí já está condenada, e a de Blumenau já foi refeita 3 vezes, e tem que pagar pedágio para entrar, né? Fazem as pistas onde não temos acesso. Que seja garantida a participação em eventos nacionais. Cada vez que nós vamos para eventos nacionais, infelizmente, nós temos garantia hoje de OLESC, joguinhos, né, e jogos abertos, mas competições nacionais é sempre com o pires na mão. Também que o município faça convênio com algumas clínicas para tratamento dos atletas. Soubemos que quando o atleta se machuca, nós técnicos que estamos aqui, é aquela briga, né? Nós vamos atrás a fundação consegue o médico uma vez por semana, mas eu acho que isso é um convênio que a própria prefeitura já teria que ter, sem o crivo da fundação, tá? Porque eu acho que são muitos atletas, um convênio com a própria prefeitura não estaria tirando recurso do esporte ou da fundação para esse tratamento. E o principal, para mim, que continue e seja mantido a Fundação Municipal de Esportes. Já tem muita experiência entre cultura, esporte, turismo, e não acredito. Para mim, cultura, turismo é uma área, esporte é outra. Não acho que devam andar juntos, não acho. Tem experiência em Nova Veneza, a gente já trabalhou, já fui diretor de esportes lá por 20 anos, lá é Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, mas a gente sabe que, normalmente, os recursos, quando você tem uma festa, como a gente tem as festas das etnias, aí a gente tem um orçamento, aí extrapola aquele orçamento, da onde é que sai? Sai do esporte. Por quê? Porque a maioria dos políticos acha que esporte não dá voto, mas ele dá. Muito obrigado. Parabéns, Roberto Carlos Bortolotto. Chamar agora o Daniel Bristotti, representando a classe do skate. Boa noite, pessoal. Meus cumprimentos à mesa. Dani, presidente, também skatista. Conheço o Valvassori, trabalhamos junto, o Odilon e o Sandro, né? Eu me chamo Daniel, né? Ando de skate há mais ou menos 25 anos. Eu participo ali da 3ª para a 4ª geração do skate de Criciúma, né? E é bem simples o que eu vou comentar hoje. A gente tem muita dificuldade relacionada ao espaço público, né? O skate hoje ele é carente de um espaço para a prática adequada desse esporte. O skate só é praticado na rua. Em 2005 para 2006, teve a inauguração da nossa pista pública, que fica aqui no Paço Municipal. Foi uma pista projetada por um arquiteto
de renome no skate, né? Só que ela foi adaptada a um espaço que não era para ela. Então essa pista ela tem tipo muitos problemas, né? E também ela foi feita com material impróprio, né? Para estar no tempo. Então ela se degradou muito cedo e os skatistas não tiveram a condição de tirar bom proveito desse espaço, né? O skate hoje ele é o segundo esporte mais praticado do Brasil. Eu acredito assim que o skate ele é uma sociedade em desenvolvimento, né? O skate ele tem uma cultura muito forte, é um esporte individual. A empresa do skate hoje é muito forte. Nós temos 7 skate shops na cidade hoje, né? Que sustentam um pouco esse esporte, que sustentam essa cultura. Então, há um tempo atrás, antes da inauguração do Parque das Nações, com muita luta, correndo muito atrás, a gente conseguiu um espaço, né? Esse espaço, eu acredito que ele está separado lá no Parque das Nações para que esse projeto ele possa ser concretizado, né? É um espaço interessante, o pessoal colocou aqui, né? E outra coisa, coloca-se muito na reforma daquela pista, mas hoje aquela pista ela se encontra num formato retrógrado, né? A gente precisa de uma pista que ela tenha um formato atual, que simula uma praça de skate, né? E então a gente precisa se atualizar e a gente precisa dar interesse assim nessa questão, porque tipo Nova Veneza, Forquilinha, Içara, Quarta Linha tiveram muitas pistas que foram construídas sem o auxílio do skatista, né, que conhece. E o que acontece? Contrata uma mão de obra não especializada para fazer uma pista de skate. E isso fica com que a pista de skate fica imprópria para a prática. Acaba sendo um dinheiro jogado fora, como a gente tem aos nossos arredores aqui, né? Até o pessoal da Associação de Skate aí fez um levantamento esses dias para levantar esses dados dessas pistas que são impróprias para a prática do skate. O skate se tornou uma modalidade olímpica, né? Todo mundo sabe, justamente pela cultura. É um ponto de vista meu. Eu acredito que a cultura alternativa hoje, o surf, o skate, ele tem feito muita cabeça da gurizada. Hoje eu trabalho com skate, eu dou aula de skate no Mampituba, eu participo de projeto social e eu vejo que o skate ele entrou dentro das casas, dentro das famílias, sabe? Não tem mais aquele preconceito, todo mundo pratica skate. Então, o Criciúma necessita de uma pista de skate. Tubarão tem, Cocal tem, Araranguá tem, Arroio do Silva saiu uma agora. A gente teve lá na inauguração, foi um sucesso, cara. Tem muita gente andando de skate. Então, hoje, para Criciúma, seria legal pegar toda essa cultura, toda essa informação que o skate tem e colocar dentro de um único local, que seria uma skate plaza no Parque das Nações, né? Então, essa é a nossa maior carência hoje, aí, como o segundo esporte mais praticado no Brasil, como uma modalidade olímpica. Então a gente vai lutar aí por esse espaço aí que é essa pista de skate. Boa noite. Que a turma do skate desenvolveu esse projeto e nós queremos agradecer o Eduardo, o arquiteto do DI, né, em nome da Associação do Skate, fazer esse agradecimento e dizer que tem um grupo de WhatsApp com muitos e muitos skatistas dando opiniões, e esse projeto ele vem sendo desenvolvido, está em sua fase final. Esse espaço já está destinado há um bom tempo no Parque das Nações, e a nossa luta vai ser para tirar esse projeto do papel. Gostaria de chamar que tu vai por esse caminho aqui, que lá tu vai conseguir esse recurso, de repente a gente iria conseguir esse recurso e fazer com que o jiu-jitsu, eu acho que não só o jiu-jitsu, mas eu acho que todos os esportes tivesse uma direção aí, de repente conseguiriam captar esse recurso aí. Desculpa a minha ignorância, para falar a verdade, eu pensei que a gente ia vir aqui só escutar hoje, não teria oportunidade de falar, então, mas eu não poderia deixar de vim aqui apresentar o jiu-jitsu. O jiu-jitsu é um esporte que tem crescido na cidade. A gente tem vários campeões aí
eu tenho vários atletas campeões. Até hoje, eu nunca tive apoio de ninguém, foi tudo sempre no meu bolso. Para falar a verdade, eu tive apoio assim, a gente sempre vai atrás de um apoio aqui, de um apoio ali. O próprio Daniel da Session, que nem é o jiu-jitsu, né? Ele está lá treinando comigo, ele apoia. Então a gente vai atrás das empresas privadas, aí, dos amigos. Mas é triste. É triste tu ir lá e mendigar uns 50 pila, uns 100 pila. Então eu acho que se tivesse aí um canal para que a gente pudesse chegar nesse dinheiro aí, eu acho que seria legal. Eu acho que o dinheiro está aí, tem dinheiro, não tem esse negócio aí de não ter dinheiro, não. Eu acho que tem dinheiro, só que a gente esbarra em como chegar lá. Então, se tivesse um canal para a gente chegar, seria legal. E vamos aí, como eu represento o jiu-jitsu, e como eu falei anteriormente, eu não sabia que a gente ia ter a oportunidade de falar, vou falar com o pessoal, eu sou presidente da ASCAN aí, que é a Associação de Artes Marciais de Criciúma. Vamos montar aí um projeto, vamos apresentar para vocês. Eu acredito que virão novas ideias aí, a gente vai tentar expor para vocês, para ver se vocês possam nos ajudar a fazer com que não só o jiu-jitsu, mas todos os esportes aí cresçam. Valeu, obrigado pela oportunidade. Parabéns, professor Eduardo Miglioli, ele que é um grande defensor do jiu-jitsu da nossa cidade, um orgulho como atleta e professor. E nós queremos dizer, Duda, que a Fundação Municipal de Esportes, até deixar como encaminhamento, porque essa audiência está sendo gravada, ela tem um departamento de projetos, mas esse departamento de projetos ele tem que ser aberto a todas as modalidades da cidade, né, para que cada modalidade possa ir até a Fundação e desenvolver o seu projeto juntamente com a Fundação e, a partir de então, buscar os recursos através de projetos que a própria iniciativa privada pode deixar, através da Lei de Incentivo ao Esporte, doando 1% do seu imposto de renda para um projeto esportivo. Esse dinheiro ele já iria automaticamente para Brasília, depois o prefeito teria que buscar de pires na mão. Então, há de se fazer necessário, primeiro, uma capacitação aos contadores, aos empresários da cidade, para que eles entendam que esse recurso é melhor que fique aqui na nossa cidade. Parabéns. Agora vamos chamar o Alexandre Guise, representando o tênis de mesa. Dizer a todos vocês que o Alexandre Guise é o nosso técnico paralímpico, medalha de bronze nas das Paralimpíadas do Rio de Janeiro. Obrigado, Daniel. Boa noite a todos. Boa noite, Daniel Freitas, presidente da Câmara de Vereadores, Júlio Colombo, Renato Alvassori, nosso presidente, a todos os demais, né, o Coutinho, o Cláudio, o Odilon, o Sandro e, em especial agora, o meu professor, que foi nosso professor, e eu fico muito feliz em revê-lo, o professor Euclides, que eu aprendi muito com ele e fico feliz em revê-lo hoje aqui. O tênis de mesa, eu não vim preparado para falar, mas o tênis de mesa tem um grande sonho, um grande desejo, e que desde a época da Amático já se falava nisso, mas agora que a gente atende em torno de 600 crianças, e com a realização desse nosso desejo, a gente conseguiria dobrar isso, que é a construção de um ginásio específico para o tênis de mesa. Então, eu venho aqui falar apenas para protocolar isso e agradeço a oportunidade de falar para a cidade isso, que a gente precisa, a gente poderia atender mais pessoas, a gente poderia atender mais crianças e, principalmente, os pais, ex-atletas e a comunidade em geral, para ter um espaço aberto para praticar tênis de mesa. É um esporte que muita gente gostaria de praticar, muita gente me liga para praticar o tênis de mesa, e um ginásio faria muita diferença para nós. Nós temos uma equipe que eu considero muito boa a nível nacional, graças a todo o apoio que a gente já teve de várias gestões, o apoio da Prefeitura Municipal
Então, é também uma oportunidade aqui para agradecer tudo que foi nos oferecido até hoje. Claro que sempre com algumas coisas para melhorar e etc. Mas agora é uma oportunidade para agradecer tudo isso. Eu acho que a fala do professor Bortolotto foi muito importante, porque a gente tem que pensar no esporte para daqui a 20 anos. A gente está aqui com um encontro, uma oportunidade muito boa, espero que ela seja repetida. Eu particularmente fico feliz com isso. E o Bortolotto tocou em assuntos que para nós também são importantes e que serve para pensar o esporte daqui para frente, para a gente fomentar também a formação de novos professores, dar oportunidade também para que isso seja atrativo para novos profissionais. Quanto mais profissionais e quanto mais profissionais qualificados e apaixonados pelo esporte, melhor vai ser para a cidade também, eu acho. Então, o Bortolotto tocou em alguns assuntos que são problemas de hoje, mas que vão fazer diferença, acredito que num futuro aí. E especificamente para o tênis de mesa, pensando no futuro, pensando para daqui 15, 20 anos, é a construção de um ginásio específico para a modalidade. Eu acho que esse é o principal. Parabéns, Alexandre. Gostaria de aproveitar, Alexandre, de fazer um convite para que suba ao palco rapidamente, convidar o vereador Júlio Colombo, também o presidente da Fundação Municipal de Esportes, para que me acompanhem. Muitos de vocês são merecedores dessa homenagem, mas eu gostaria de chamar o Alexandre, porque a Câmara de Vereadores de Criciúma aprovou por unanimidade moção de aplauso a Alexandre Medeiros Guise, treinador e coordenador do projeto de tênis de mesa de Criciúma, pela conquista de 2 medalhas de bronze nas Paralimpíadas do Rio 2016, juntamente com meu colega vereador Júlio Colombo e o presidente da Fundação Municipal de Esportes. Nós temos a honra de te agradecer e te parabenizar. Inscrito pela ordem, o Rafael Aguiar, representando a Associação Sul Catarinense de Surf, ASCAS. Lembrando que Criciúma não tem mar, mas tem muito atleta de surf. É isso aí. Cumprimentar a mesa, Daniel, presidente, e aos demais, e agradecer a presença e a oportunidade de dar os parabéns para a Câmara de realizar um evento como esse. Eu sempre tive curiosidade de ir lá na Câmara, ainda vou lá, e para aproveitar e ligar a parte política que existe no país, no estado, e daí agora a gente consegue vir no município, né, que é onde a gente gostaria de conseguir chegar, porque é o primeiro lugar. Eu sou o Rafael Aguiar, eu sou o presidente da Associação Sul Catarinense de Surf. Ela nasceu em 1982, então já faz bastante tempo. Ela vem passando por altos e baixos, como todos os esportes passaram aqui. Muito interessante ouvir essas histórias como do Criciúma Minors. Fiquei bem contente de ouvir aquela ideia do abrir as portas para as empresas. A iniciativa privada sempre fez bastante atuação no nosso esporte. A parte pública de Criciúma, como o Dani falou, liberdade de falar Dani, né? Que é surfista também, skatista, e vivia com a gente lá na praia, e a gente notava uma grande dificuldade de conseguir buscar recurso público para conseguir ajudar a galera do surf que queria competir. Tinha bastante competidor. Aqui em Criciúma, assim, mais de 50% dos participantes dos eventos são de Criciúma, e bastante atleta de Criciúma já foi campeão universitário, já foi campeão catarinense, já participou de eventos de nível mundial e até de nível internacional. Isso daí a gente notou que sem muito estímulo público a gente já conseguiu ir bem longe, só porque em virtude dessa crise braba que deu aí, atingiu bastante gente, a gente foi atingido bem forte,
Então, bem dizer, o pessoal largou bastante a associação veio caindo, a gente ficou bem triste com isso, e agradeço de novo a oportunidade de poder estar aqui falando para todo mundo e registrar isso nessa audiência, para que agora, como o skate também, o Daniel citou ali a cultura de skate e o surf vem crescendo bastante, agora o surf também é um esporte olímpico, então acredito que isso vai mudar bastante. E se é para vislumbrar algo, Dani, eu costumo ir lá no Parque das Nações, e esse final de semana, no domingo, a gente depende da condição do tempo para poder fazer os eventos, né? Então a gente sempre fica muito chateado quando a gente tem esse nordestão brabo batendo, ou vento sul, ou aqueles eventos que aconteceram aqui na região sul nesses últimos dias. E o que mais me chamou a atenção é que o Kelly Slater, ele que já é milhares de vezes campeões, ele é 11 vezes campeão mundial, ele criou uma onda artificial, e essa onda, eu fiquei sonhando com ela ali naquele laguinho ali no meio do Parque das Nações. Se é para vislumbrar, e como o homenageado ali comentou, que a gente tem que pensar o esporte para daqui 20 anos, eu tive lá na Califórnia, e lá existe uma onda, que o nome é Wave House, tem já orçamento, eu já peguei o projeto dela, é bem legal, ela caberia ali muito bem. O detalhe é que a gente vai precisar de bastante estímulo privado para conseguir o público devido ao espaço, né? Porém, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu não sabia também que a gente ia vir aqui para falar, igual o Duda. Porém, eu quero registrar aqui o meu muito obrigado, e o obrigado da associação, que eu tenho certeza que muitos que surfam aqui ficaram felizes de ouvir o surf aqui em Criciúma, e que vocês abram portas lá com o Balneário Rincão, que agora também tem uma associação lá, que é a SBR, que está fazendo um trabalho legal lá. Acredito que eles são agora uma nova iniciativa naquela região, e ligar o nosso município, onde tem bastante conterrâneo que surfa lá, com aquele pessoal de lá, que é um novo município aqui do estado, e ele precisa de bastante ajuda para conseguir fazer com que, quando a gente vá lá para o verão, lá na temporada de verão, que é agora, é amanhã, né? Todo mundo vai para lá, a gente consiga ter uma atenção, e a galera do skate já viu que juntou já o skate com o surf lá um dia, o pessoal participou, foi show de bola. E esses eventos, quando linkam e atinge também a população de Criciúma lá, eu acredito que tem tudo a ver com a Câmara de Criciúma. Então, se puderem abrir esse link lá, o Dani e o pessoal do Poder Público daqui de Criciúma, que consiga ir até lá para dar uma atenção, e que em breve nós estaremos pensando num projeto bem legal. Obrigado. Parabéns, Rafael. Lembrando, Rafael, que cada modalidade tem o prazo de 10 dias para protocolar na Câmara de Vereadores de Criciúma as suas demandas, certo? Então é importante, eu sei que a ASCAS, assim como a Associação da Praia do Rincão, também tem algumas demandas no quesito de infraestrutura para campeonatos, como palanque, sonorização, diversos equipamentos para os campeonatos. É importante registrar isso em projeto e protocolar na Câmara de Vereadores para que faça parte desse documento formal. Próximo convidado, Emerson Lodete, do futebol, presidente da Alarme. Boa noite a todos. Boa noite, professor vereador Daniel, Renato, Sandro, Odilon, vereador Júlio, Cláudio, Paulo Coutinho e nosso grande mestre Euclides, né? Quem estudou educação física e não passou pela mão do professor Euclides não merece o diploma, né? Agora, bom, pessoal, eu acho que a Alarme todos conhecem, né? E como todas as entidades esportivas, né, passam por dificuldades financeiras, até pela própria culpa da Alarme, né? Mas nós, né, tentamos fazer o futebol. Infelizmente, hoje o futebol da Alarme está somente na parte adulta, né? Pouco a categoria de base. Então, nós gostaríamos de fazer competições sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, né? O adulto também, né? Municipal. Temos aí o projeto Tigrinhos, né? Que revela atletas para o Criciúma.
E você vai ver se o atleta é bom realmente em competição, né? A Liga Uruçanense de Esportes, que é aqui de Uruçanga, ela faz um campeonato dessas categorias durante quase todo o ano, bancadas pelas fundações, DMS, aqui da região. E Criciúma poderia fazer um municipal com essas crianças, né? Gerando aí um movimento de esportes durante quase todo o ano. E para isso, né, como todo mundo sabe, se deve ter recursos, né? Hoje, a Fundação, também pela culpa da crise, o repasse quase não dá para fazer um campeonato adulto, né? Faz força para a gente ter esse campeonato ainda, graças a Deus nós temos esse campeonato, né, pelo recurso próprio da Fundação. Antigamente nós tínhamos a Secrisa, que bancava o campeonato, que chegamos a ter 116 equipes, né? Então movimentada todos os bairros, 55 bairros de Criciúma tinha movimento no futebol todo final de semana. Nosso objetivo é votar o futebol, não só adulto, né, como todas as categorias que foram citadas aqui. Nós pesquisamos por aí, nós temos cidades de 10, 15, 20 mil habitantes, que existem convênios com as fundações, com as DME, de 150 mil, 140 mil, 130 mil, para eles poderem fazer essas competições. E a Alarme é uma entidade que tem, graças a Deus, tem uma sede própria, para bancar essa sede, manter a sede, tem que se pagar 2.000, 2.500 por mês, né, que nós sempre, todo um mês é uma mágica para conseguir bancar essas despesas. E ela está lá aberta, né, é muito grande, e ela poderia virar uma casa das ligas, né, tem várias ligas que não têm sua sede, e virar uma casa do esporte, né, tirar um pouco só da Fundação Municipal de Esportes, poder fazer um contrato e fazer lá uma casa dos esportes para colocar algumas ligas lá, né, 3, 4, 5 ligas a mais lá, para poder botar um funcionário, né, que a Fundação Municipal de Esportes poderia colocar lá e num contrato, né, contrapartida disso, bancar essas despesas, que são R$ 2.500 mensais da Alarme. Mas a dificuldade da Alarme de fazer competições não é só da Alarme, né? Tem a LAC, que é nossa parceira, uma liga de futebol também historicamente conhecida aqui em Criciúma, que briga para fazer essas competições. Temos basquete com o Emerson Teixeira, temos a Liga de Bocha, que alugada a sede da Liga de Bocha, podia ser colocado lá. Então, a Alarme tem para dar também, não vem só vir para receber, tem para oferecer também lá a sede, que é grande, e poderia, em contrapartida, né, sendo ajudada, ceder esse espaço para essas ligas. E o futebol da Alarme hoje está em alta, temos competições devido aos clubes serem organizados da região, né? Temos os últimos 4 campeões estaduais de futebol amador adulto, os últimos 2 campeões sul-brasileiro de futebol adulto, né? Então, o nome da Alarme, o nome da região está muito alto no futebol amador. E a Alarme sempre buscando melhorar para que isso continue, né? E aumente cada vez mais essa fama do futebol, bom futebol que nós temos aqui na nossa região. Muito obrigado. Parabéns, Emerson Lodete, obrigado. Nós temos mais 3 inscritos com a palavra. Cláudio Pacheco, falando pela Judec. Boa noite a todos. Estou aqui na qualidade de secretário da Associação de Deficientes Físicos de Criciúma, Judec. E antes de começar a minha fala, eu gostaria de cumprimentar os componentes da mesa, né, o vereador-presidente Daniel, o vereador Júlio, o presidente da Fundação Municipal de Esportes, o Renato, o Sandro, e especialmente o cumprimento, né, aos comendadores do esporte de Santa Catarina,
professor Odilon, Paulo Roberto Coutinho e o professor Euclides. Então, não é qualquer lugar no Estado que você consegue reunir tantos comendadores. A nossa entidade, ela existe há 35 anos e utiliza o esporte enquanto uma ferramenta para fazer com que a pessoa com deficiência se perceba enquanto sujeito de capacidade e possibilidades, que extrapola as linhas das áreas dos jogos. Eles levam essas experiências para a vida profissional, escolar, né, transformando a vida das pessoas, fazendo o autoconvencimento. As dificuldades enfrentadas não são muito diferentes das que eu ouvi aqui. E nesses 35 anos passamos por todo tipo de situação. Elencamos algumas propostas, algumas estamos requentando que já foram recusadas no passado, e esperamos que agora vingue, e que vai de encontro à fala de quase todos que me antecederam. A gente está propondo, dentro da ideia da criação de lei que permita às entidades apresentarem projetos para captação de recursos, não o federal, que é longe daqui, e que dificilmente nossas entidades, pelas características, não conseguem atingir. Mas fazer um projeto de lei que permita que as entidades, os clubes, captem recursos do ISSQN, né, no mesmo molde federal. Só que aqui nós temos do lado das empresas. Então, achamos totalmente viável e vai permitir às entidades, né, que têm uma facilidade para a captação desses recursos. Uma outra proposta quanto à dificuldade que a gente percebe no dia a dia, e alguns que me antecederam já fizeram a fala, com as condições que tem de espaço para treinamento. Há alguns tempos atrás, a gente pleiteou uma área atrás do campo do Criciúma, do Centro de Treinamento de Criciúma, e que a Câmara de Vereadores também fez uma interferência, o Poder Público Municipal, a Fundação Municipal de Esportes, e hoje aquela área está, digamos, legalizada, pronta, para que a gente colocasse aquilo que justificou a aquisição daquele espaço. Tá? Então, a ideia, existe o espaço, a ideia é a construção de um centro de treinamento, né, junto ao Centro de Treinamento do Criciúma. A área está disponível, precisamos de gente capacitada para fazer um projeto que atenda, porque o espaço dá a condição de atender a todas as modalidades, com ginásios, piscina, pista. Então, a gente precisa o quê? De alguém, de alguma entidade, de algum órgão que puxe essa responsabilidade para se organizar isso, para que a gente consiga captar o recurso suficiente para a construção desse centro de treinamento. E, por último, e não menos importante, a criação de um departamento de paradesporto dentro da Fundação Municipal de Esporte de Criciúma. Hoje, praticamente, o paradesporto ele está na mão da Associação de Deficientes Físicos de Criciúma. E nós temos os deficientes auditivos, os visuais e os intelectuais. No início, quando começou os Parajasc, só as pessoas com deficiência física representavam a cidade. Com o passar do tempo, e nesse último ano agora, foi pela primeira vez a representatividade de todos os tipos de deficiência. Só que não da forma que a gente quer. Ainda muito fraca a representação, por falta dessa capacidade de organização desses segmentos, e que precisam de direcionamento, e eu penso que deva ser dado pela Fundação Municipal de Esportes. Muito obrigado. Parabéns ao Cláudio. Gostaria de passar a palavra ao vereador eleito Aldinei Potelec.
Boa noite a todos. Boa noite, vereador Daniel. Parabéns pela iniciativa. Ao presidente da Fundação Municipal de Esporte, que é o Renato Vavassori, aos representantes da JUDECRE, aos comendadores estaduais do esporte e a todos os atletas, representantes de entidades e às autoridades aqui presentes. Eu gosto muito de falar a questão do esporte porque eu tive uma pequena passagem pela Fundação Municipal de Esporte nos meus 16, 17 anos na minha cidade natal. Fui jogador de voleibol nesse período da Fundação Municipal de Esporte e tive a oportunidade de participar de algumas competições e comecei no voleibol naqueles jogos escolares, naqueles jogos que aconteciam entre as escolas, né? E dali fomos campeões, né? Um ano daquela modalidade de voleibol, e dali a Fundação Municipal de Esporte me convidou para que eu pudesse integrar e treinar ali. Depois eu tomei um outro rumo para a minha vida, mas na entidade a qual eu faço parte, nós sempre utilizamos, presidente Renato, nós sempre utilizamos o esporte como meio de inclusão social, como meio de transformação social, como meio de reabilitação, de reintegração. Nós utilizamos o esporte muitas vezes em comunidades onde muitos jovens estão à mercê da violência, à mercê da droga, do tráfico, da criminalidade, e utilizamos o esporte como ferramenta, como meio de trazer esse jovem, tirar o jovem daquele meio em que ele vive e trazer ele para o esporte e tentar passar para ele uma mensagem diferente, que ele pode ter uma vida diferente daquela vida que ele está vivendo. Então eu acredito, Júlio Colombo, meu nobre colega da próxima vereança, que nós precisamos, dentro da cidade de Criciúma, fortalecer, e a Fundação Municipal de Esporte, Renato, é fundamental para isso, que a Fundação Municipal de Esporte ela pode ser a fomentadora de vários projetos que incluam todas as modalidades que estão aqui representadas, para atuar também na questão social, para atuar também na questão de tirar a juventude, a nossa juventude que está aí à mercê da criminalidade. Eu tenho certeza absoluta que cada representante da entidade que está aqui, que esteve aqui falando da necessidade de obter, de alcançar recursos para poder se manter e para poder crescer na sua modalidade. Eu tenho certeza que essas entidades, que essas modalidades também poderiam, através desses recursos, abrir espaço justamente para as categorias de base, para trazer justamente esses jovens, essas pessoas que estão lá muitas vezes abandonadas, deixadas de lado, à mercê da criminalidade, à mercê das drogas, para fazer parte de um esporte, praticar um esporte, ali receber uma outra orientação, uma mensagem que ela pode ter uma vida melhor a partir da prática daquele esporte, né? Outra coisa, precisamos ter o acompanhamento, quando como poder público vamos fazer uma obra voltada ao esporte, precisamos consultar as modalidades, né? O colega aqui do skate, falou, né? Nós temos essa pista aqui no Paço Municipal, que quem pratica o skate ali tem dificuldade até para ir ao banheiro, porque não tem um banheiro, né? Não tem um banheiro, se tiver que ir no banheiro, tem que ir ali, muitas vezes ali, pular naqueles vãos ali, não tem de repente uma torneira para tomar água, né? Precisa de água, não tem, né? Foi inaugurado ano passado, no começo desse ano, se não estou enganado, lá na 4ª linha, né, o centro multiuso, aquela pista de skate que está lá é um crime, os skatistas podem falar isso, né, porque muitas vezes quem executou a obra, vereador Júlio Colombo,
não teve a capacidade de chamar o pessoal do skate e dizer assim, olha, nós vamos construir uma pista de skate, o que vocês podem nos dar de ideia, de noção para que a gente possa, de fato, fazer com que essa pista de skate atenda às necessidades dos skatistas, né? Enfim, então nós temos muito trabalho pela frente, vereador Daniel, e eu quero, como vereador eleito, me colocar à disposição, né, tanto da Câmara de Vereadores, como de todas essas modalidades, para que nessa próxima legislatura, presidente Renato Valvassori, possam contar comigo também, para que nós possamos construir juntos, né, uma cidade de Criciúma que possa dar oportunidade para todas as modalidades esportivas crescerem, né, e fazer com que, de fato, de verdade, os projetos também da Fundação Municipal de Esporte aconteçam. Nós temos espaços dentro da cidade de Criciúma que estão lá abandonados, que poderiam ser usados e utilizados para a prática de modalidades esportivas. Tá bom? Isso que eu gostaria de falar. Obrigado, boa noite. Parabéns e obrigado, vereador Aldinei Potelec. Vamos chamar o professor do Karatê, Jairo Fernandes. Antes. Ô, pessoal, só gostaria de lembrá-los, tá, que um equipamento importante está sendo construído em Criciúma, que existem espaços que pode ser aproveitado por algumas modalidades, que é o Parque dos Imigrantes. O Parque dos Imigrantes, ele abrange uma área de 6,1 hectares, as obras já foram iniciadas, e ali existem alguns espaços que comportam algumas modalidades. Ele está sendo construído lá no distrito do Rio Maina. Obrigado, vereador. Com a palavra, o professor Jairo Fernandes. Boa noite. Cumprimentar a mesa, o vereador Daniel, professor Renato Valvassori. Antes de entrar dentro do mérito, queria falar duas coisas. Toda a associação, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, ele deve estar inscrito no Conselho da Criança, porque a gente trabalha com a criança e adolescente na promoção. Estando inscrito, vem recurso. Esse ano foi disponibilizado R$500 mil para 23 instituições, pelo FIA. Então, dali vocês podem estar captando. Para buscar recursos no Estado, toda associação tem que virar clube, senão não passa lá no CRIV da FESPORT. Essas seriam duas informações para quem ainda não tinha conhecimento. A respeito do esporte em Criciúma, acho que um dos primeiros pontos seria o aumento do repasse para a Fundação, para que possamos fomentar o atendimento a mais modalidades. Porque hoje a Fundação ela trabalha com alguns tipos de modalidade, principalmente aquelas que é gerada pela FESPORT, de competição a nível de FESPORT. Quem não faz parte, não é que fica de lado, mas não tem aquele espaço devido. Essa seria uma fala. A outra seria que a questão de dar passe, a gente conseguia muito bom, mas hoje com a violência que está dentro dos ônibus, é difícil o pai que vai mandar uma criança da 4ª linha de ônibus para vir treinar aqui no ginásio. Corre o risco. Então, o ideal seria que a própria prefeitura tivesse ônibus, algum tipo de veículo, que pegasse nos polos que são os colégios, e a gente tivesse polos de atividades, de trabalhos, de treinamento na cidade. Tipo, nós temos ginásio que é uma referência, a gente tem 6, 7 modalidades aqui, mas nós poderíamos ter na 4ª linha outros tipos de modalidades. Outra, para se ter esses polos, nós temos que ter professor formado. O estagiário, ele é um aprendiz, não dá para botar aprendiz para coordenar, dá para ele ser um colaborador, agora tem que ter um profissional. Daí vai requerer uma demanda de investimentos. Se nós queremos, hoje a nossa demanda de atendimento é 5 mil crianças, para Criciúma é muito pouco. Se nós queremos atender 20 mil crianças, tem que ser feito algo diferenciado. A gente tem que atingir isso. Eu trabalho em alguns bairros, tipo aqui atrás, aqui na quarta, aqui do bairro São Luís, na Moca. Se eu não tiver o profissional da psicologia, da assistente social junto, eu não consigo, a criança falta, eu vou na casa, o pai diz, ele não quer ir. Daí fica por isso. Tem que ter uma intervenção de outros profissionais junto à família. A criança que
os pais não estão dando retaguarda, é fadado ao sucesso em qualquer tipo de situação. Isso já é comprovado, já tem literatura a respeito. Seriam esses pontos que eu gostaria de elencar. E quem quer buscar recursos, escreve no conselho, é bem simples. Seria isso. Obrigado pelas contribuições, Jairo. Gostaria de chamar e até me desculpar que estava na lista aqui, mas de uma maneira um pouco rasurada, o Renan Custódio, representante do basquete. Desculpa, Renan. Boa noite a todos. Sem problema, Daniel, né? Então, assim, eu vim falar um pouco do basquete. Eu sou o presidente da Liga Sul, hoje, catarinense de basquete. A gente deu uma ressurgida aí na liga e tal. Então, assim, falo um pouco como atleta também, um pouco como treinador, um pouco como presidente. O basquete mudou minha vida, o esporte muda a vida de muitas crianças hoje, muda a vida de várias crianças há muito tempo. Ela interferiu na minha vida desde quando eu comecei a jogar, e hoje é o que eu tento fazer para os jovens que tentam jogar, ou para todos aqueles que querem fazer parte do esporte. Esse lance de profissionais que trabalham, enfim, isso é muito difícil, porque assim, faz 15 anos que eu jogo basquete, e hoje o Fábio está ali, treinador, a Luana está lá como nova geração, Joel está lá, que foi meu treinador, Cabu, que está ali como treinador, e não se gerou mais nada, a Deise está ali, desculpa, a Deise também que é nova, mas não se gerou mais nada disso. Então a gente tem 5 pessoas capacitadas hoje para trabalhar com basquete, como profissionais do basquete, para treinar basquete. Mas eu, passando pela faculdade, percebi o quê? Muito pouco é investido durante as aulas, por exemplo, para aquele profissional de basquete, ou para aquele profissional de educação física, dar uma aula de basquete. Ele não vai saber praticamente nada, ou muito limitado depois de passar por aquele processo ali. Então, uma das minhas sugestões, ou o que eu penso através da Liga, é a gente conseguir fazer algum tipo de capacitação constante de profissionais estagiários, ou seja lá como a gente conseguir achar essas pessoas e capacitar elas da melhor forma possível para poder atingir aí sim o lugar que a gente quer chegar, que é na escola. Não tem nada que não passe pela escola. Todo atleta sai da escola, independente se é skate, futsal, basquete, handebol, sei lá, vai passar pela escola. Enquanto a gente não entrar na escola e fortalecer a escola, vai ficar muito difícil o rendimento, o atleta profissional, o treinador e assim vai indo. Então, passei um tempo nos Estados Unidos, joguei basquete lá. Eu criei uma mentalidade lá de importância do que? De estudante-atleta, entende? Não o contrário, não o atleta-estudante. Muitas vezes o cara deixa para trás tudo que você precisa fazer como estudante, porque o cara quer jogar com 15 anos, já quer ser profissional, enfim. Então, uma das coisas que eu estou tentando criar essa mentalidade e unificar o basquete da melhor forma possível aqui na nossa região é isso. Eu quero começar a entrar nas escolas, quero aumentar a quantidade de polos, aumentar a quantidade de profissionais que trabalham lá dentro desses polos, que sejam capacitados. Para quê? Para esses atletas não precisar, às vezes, sair lá, né, da quartarinha por causa de toda essa dificuldade de passe, tudo, que eles possam, pelo menos, cultivar o esporte dentro da escola e que a gente consiga fazer ligas ou campeonatos, ou seja lá o que for, dentro daquela região ali. Vamos jogar aqui na quarta linha, vamos jogar nessa escola, nessa, e vai ser só dentro disso aqui, depois vamos fazer um festival maior lá na fundação. E dali tu pega os melhores atletas, ou seja lá como tu entender, para o rendimento. Tu traz lá para os treinadores que estão fazendo, né, no caso do basquete, a CBC, a DESAT, que no caso da Luana, ou alguma coisa nesse sentido, entende? Então, da minha parte, como atleta e como, né, hoje coordenador-presidente, eu vejo bastante esse lado, assim, e a gente vai nas escolas, conversa com os diretores, todos eles têm portas abertas para começar alguma coisa lá, mas muitas delas têm dificuldade. Tem escola que não tem tabela, né? Tem escola que não tem material, tem escola que não tem cone, que seja. Então, como é que tu vai começar um trabalho? Quantos profissionais tu vai começar lá? Como é que eu vou, por exemplo, pegar o Fábio, a Deise ou a Luana, que hoje trabalham efetivamente o dia inteiro, passar em escolas, não vão conseguir fazer isso. Então a gente precisa de mais pessoas e precisa de mais esses cursos de capacitação para as modalidades específicas, sabe? Futsal, pega lá o Alexandre, por exemplo. Não, vem cá, vou te trabalhar aqui 20, 30 pessoas para aumentar a quantidade de opções dele, e, enfim, toda a modalidade um pouco. E é isso que eu vou tentar fazer no basquete, estou tentando trabalhar com essa ideia. Mas eu queria pedir o apoio no que for possível
aumentar esse nosso campo de interferência dentro das escolas, principalmente, para a gente conseguir achar mais crianças, para a gente interferir na vida de mais pessoas, para a gente realizar o sonho de outras pessoas, que não seja só no esporte, mas possa se tornar um adulto responsável, enfim, trabalhar numa boa empresa, conseguir qualquer tipo de gratificação aí da vida. E também, assim, algum auxílio que a gente possa conseguir o contato das pessoas corretas para a gente poder conversar, para aumentar o tipo de recurso, para a gente conseguir contatos com as empresas, enfim, meio que um passo a passo, assim, para facilitar a vida de quem tem um pouco mais de dificuldade de chegar nesse patamar, assim, financeiro, né, falando nesse sentido. Mas eu acho que o esporte em si e a educação têm que andar juntas. Eu acho que tem que começar dentro da escola, tá todo mundo dentro da escola e é por aí o caminho. Tá? Beleza? Parabéns, Renan, muito obrigado. Gostaria de fazer o registro da presença e agradecer pela presença da professora Cida, membro do Conselho Estadual de Desporto, e passar a palavra nesse momento ao Paulo Coutinho. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Parabéns, Daniel, por essa ação atrasada, mas interessantíssima, porque acho que ela devia ter acontecido no começo do mandato de vocês, porque a Câmara de Vereadores não contribuiu em nada para o esporte nesses últimos 4 anos, mas quem sabe, com essa iniciativa, a partir de agora, a gente possa transferir para os novos vereadores, Júlio, Camila, que está aqui, para que a gente possa ter algum sucesso a esse respeito. Mas nós dependemos da política, todos nós. Agora, vejam só, nós temos 17 vereadores, temos não sei quantos secretários, um prefeito que está saindo, outro que está entrando, e não tem ninguém aqui, tem 3, Daniel, Júlio e a Camila. Cadê os outros vereadores? Como é que nós vamos aprovar alguma coisa se os caras não têm interesse em nada? E assim tem sido na história. Então, eu quero aproveitar o que disse o Renan e reforçar, porque quando eu vim para Criciúma, para a Fundação Municipal de Esportes, eu aqui encontrei uma equipe muito boa e encontrei um projeto, certo, muito bom, que foi feito pelo Cabuc, na época, que era um projeto de iniciação esportiva nas escolas. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho. Todas as reivindicações aqui são justas e espero que sejam atendidas. Mas nós só temos meio hoje. Nós não temos início e nem fim. Porque as nossas crianças começam com 13, 14 e acabam com 17. Certo? Antes elas não têm nada e depois não tem nada. Então, para onde é que vai um atleta de basquete, de handebol, certo? Ou de atletismo, que completa 17 anos? Ele vai fazer o quê? Ele vai competir por quem? Ele vai representar quem? Ele vai fazer o quê? Tem algum clube? Nós temos alguma modalidade adulta disputando um campeonato estadual? Não temos. Então, nossa condição de sucesso nesse meio para frente, ela está fadada a um insucesso. Então, o que precisamos? Essa é a minha proposta. É reunir os diretores de escola, todos. Nós temos em Criciúma hoje mais de 80 ginásios de esportes. Isso é inédito no estado, gente. Que é isso? Só que eles fecham sexta e abrem segunda. Fecham em dezembro e abrem em março. E as nossas crianças estão nas ruas. Nós não temos escolinhas, não temos projeto. A turma do bairro não pode jogar porque o ginásio é da escola, porque a diretora não deixa. Então, o único caminho para resolver o nosso problema daqui a 15 anos é ir para a escola. Projeto nas escolas. Para isso, temos que convencer o poder público, certo? E os diretores. Chamar o secretário da Educação do Estado, do município, e abrir a escola é o único caminho. O resto aqui, ó, todo mundo vai tentar. Se ninguém dá nada para o Miglioli, para o Duda, ele vai arrumar. Se ninguém der um apoio, ele vai arrumar. Ele arrumou até agora. O basquete tem um apoio, a Luana consegue, o Fábio está conseguindo. Certo? Então, e eu sei que as outras modalidades também vão conseguir, de alguma forma ou de outra. Agora, se nós não tivermos abastecimento de criança, nós com certeza não vamos ter futuro. Então é isso. Só isso, fácil, simples. O diretor de escola, secretários de educação, Fundação Municipal de Esportes, Câmara de Vereadores, Poder Público, pais, os pais que largaram, certo? Desapareceram. Onde é que estão os pais? Pais são empresários, deveriam ser patrocinadores. Onde é que estão? Sumiram. Alguém sabe quem é o professor do seu filho? Poucos sabem. Então, acho que nós temos que partir para um assunto sério, que é a nossa juventude e os nossos futuros cidadãos no futuro. Obrigado. Parabéns e obrigado, Coutinho. Só gostaria de fazer o registro sobre a contribuição da Câmara de Vereadores de Criciúma. Na qualidade de vereador, eu fiz um requerimento solicitando que as escolas do município deixassem abertas todos os finais de semana as quadras esportivas para que a comunidade pudesse usar. Esse requerimento foi aprovado pelos vereadores, mas infelizmente não foi respondido pelo Poder Público. E também
na qualidade de presidente da Câmara, devolvemos no último mês R$150 mil para sanar todos os convênios que estavam atrasados da Fundação Municipal de Esportes. E, obrigado, gostaria de chamar o Walter Minotto para falar sobre o futebol. Boa noite, Daniel, boa noite a todos, obrigado pelo espaço. Eu sou obrigado a falar, porque nós tínhamos um projeto antigamente, Tigrinhos, né? Parceria com o Criciúma Esporte Clube, tinha mais de 1.200 crianças nesses projetos. Né? São diversos bairros em Criciúma, diversos campos, e isso aí acabou. Né? Eu não sei porquê, eu participava do Criciúma Esporte Clube em 2004, e a gente trabalha essas crianças para o Criciúma, jogos de futebol, né, a alegria imensa, né, da gurizada lá dentro do campo. Então, hoje não existe mais esse projeto, tem muito pouco aí, acho que deve ter 2, 3 bairros. Então, meu registro aqui é que volta esse projeto, desafiar o Criciúma Esporte Clube e mais algumas empresas, né, que participe, que esse projeto seja importante, né, não é o Minotto ou o Daniel, o Criciúma seja importante, é o projeto ser importante para as crianças, sim, também, né. E quanto também às entidades, que os recursos de 1% de imposto de renda, Daniel, é claro que as têm que estar todas 100% inscrito no FIA, tudo certinho, imposto de renda, né? Eu boto meu nome à disposição, Daniel, se precisar alguma ajuda que possa ajudar, tá? Muito obrigado pelo espaço aí. Muito obrigado, Walter Minotto. Sem dúvida, é uma das pessoas que mais conhecem a parte contábil, né, dos projetos, então será de muita valia a sua contribuição. Muito obrigado. Encerrados os inscritos da noite, eu gostaria, já que é uma noite para ouvir a cidade de Criciúma, de abrir 20 minutos para perguntas para os participantes da plateia. Caso alguém queira fazer alguma pergunta, algum questionamento, abriremos 20 minutos, no total, então, de 10 pessoas, 2 minutos por pessoa para perguntas neste momento. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Levante seu braço e a nossa equipe vai até você. Diga seu nome e a entidade que está representando. Certo, boa noite. Meu nome é Joel. Eu já trabalhei com esporte há muito tempo, né? Hoje eu trabalho com academia, tenho minha assessoria esportiva, mas eu tenho algumas dúvidas, assim, ó, Daniel, boa noite ao pessoal da mesa, né? Eu tenho algumas dúvidas com relação ao esporte, porque como às vezes a gente se desliga, às vezes a gente está na ativa como parte do município, mas eu vejo muito como a gente participa, estou migrando agora do esporte do basquete para o triatlon, né? E eu estou vendo muita coisa que eu não consigo entender, de certa forma, qual a participação da cidade. Por exemplo, nessa questão de do Bolsa Atleta, né? Que eu tenho muito pouca informação a respeito disso aí. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para ti. Como é feito esse incentivo que, através de uma lei municipal, né? Que não sei como é que ela está acontecendo agora, em virtude dessas conquistas de medalha tanto de ouro, prata, vinculada a uma carência e a um desconto em bolsas para os colégios, né? Ou em forma de custos em dinheiro, né? E como é que o município está fazendo esse tipo de repasse a esses atletas, e se realmente esses atletas que estão recebendo esse incentivo, eles são mesmo da cidade, e se não são, de que forma essas pessoas que não são da cidade estão conseguindo receber esse benefício em forma de dinheiro e que esse dinheiro está saindo da cidade, obviamente, né? Qual que é a justificativa para o cidadão que paga o imposto, que vem aqui, não só do esporte, mas as pessoas que, na verdade, pagam seus impostos e que estão pagando esse tipo de auxílio, né? E quando a gente vê que não tem representatividade no âmbito municipal, estadual, através das competições, eu fico intrigado, porque eu sei de muitas pessoas que recebem isso aí, que tem até, no caso, modalidades hoje aqui em Criciúma, no caso, por exemplo, o triatlon, o Santiago, que vocês até recentemente fizeram uma homenagem a ele,
e, por exemplo, ele não se vincula como um atleta da cidade, né? Então, como é que ele pode não estar vinculado sendo um atleta de ponta, né? E mesmo assim, existem pessoas que nem da cidade moram, como por exemplo uma equipe inteira do triatlon, né, não fazendo parte da cidade e está sendo beneficiada por esse tipo de incentivo através dessa bolsa. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, Daniel, Júlio, Cláudio, Coutinho, meu mestre, professor Euclides, Odilon e Sandro. Daniel, parabéns pela iniciativa de fazer esse fórum. Essa bolsa, a primeira pergunta, é de 97, do então falecido Wilson Reis, foi criada para incentivar o desporto em Criciúma, sendo que o atleta que disputar as provas da FESPORT, ganhando primeiro lugar, ela tem 100%, segundo lugar 70% e terceiro lugar 50%, sendo que é obrigado a representar o município durante 3 anos. Essa é a primeira pergunta. Em relação à modalidade triatlon, cada modalidade tem um coordenador e tem seu treinador. Eles que escolhem os seus atletas, independente se é de Criciúma ou não. Hoje a gente tem 90% de atletas de Criciúma, 10% são de fora. Algumas modalidades no ano passado já foram cortadas em virtude de atletas de fora. Mas a partir do momento que ele ganhou a modalidade, ele tem o direito de receber, sendo de Criciúma ou não. E essa relação do benefício... Fala no microfone, porque a audiência está sendo gravada, Joel. Certo. Mas a minha pergunta final é com relação dessa parte política mesmo. Qual que é o benefício que se traz às pessoas desses 10% que, obviamente, pode representar 100% de uma modalidade, por exemplo, e não está sendo beneficiado é um município, por exemplo... Eu acho, daí a discordância, porque... Desculpa. Então, por exemplo, modalidades que, como o Coutinho falou, que tem que ser iniciada a questão das crianças, né? Eu estou vendo muita modalidade que, na verdade... está sempre sendo incentivada a questão de representar para ser uma boa colocação num molesc, num joguinho, nos jogos abertos. No entanto, se dão essas bolsas em virtude de uma pessoa ser profissional e não se tem nenhum trabalho de base para continuar a modalidade, e aí fica meio complicado o meu entendimento, porque se são as pessoas que estão vindo de fora e estão levando esse dinheiro para lá, e elas vêm uma vez por ano para vir participar da competição, no qual elas são responsáveis para vir graças ao benefício que elas têm do município, como é que elas conseguem, como é que isso aí é benéfico para a sociedade, se a gente não consegue incentivar as próprias crianças daqui, e dessa forma cada vez mais vai se abrir um vácuo muito maior, porque obviamente se eu for contratar uma pessoa de fora que é um campeão brasileiro, um campeão mundial, para representar a minha cidade, ele vai sempre estar na frente e nunca vai dar espaço para essas pessoas que, na verdade, é o motivo dessa reunião aqui, né? Que é tentar angariar conhecimento, pessoas, verba, para poder engrandecer a cidade como um todo, vindo das pessoas da cidade, não as pessoas que estão usufruindo desse poder, dessa lei municipal, em benefício próprio, né? Acredito. Essa é a minha pergunta. Bom, primeiro, o município hoje, a Fundação Municipal de Esportes, tem um projeto Cidade em Ação, que estamos em 44 bairros, tem inclusão social, sim, é feito nós terminamos o ano, vamos terminar o ano tinha 64 estagiários, em todos esses bairros, com 13 modalidades. Então, só para responder o nosso futuro vereador, que tem inclusão social. Em relação a esse trabalho feito, os coordenadores buscam os melhores e trazem para a fundação. O restante, a partir do momento que ele ganha no molesc, um joguinho, jogos abertos, ele tem 3 anos para participar. A partir daí, independente se é de fora ou não, eu vou repetir, é o treinador que escolhe a modalidade ou o atleta. Não sei se eu respondi ou não. Ainda não. Vocês me desculpem, mas é uma coisa que eu acho que não é só do esporte que eu estou falando, mas é num todo em geral. Eu vou ser mais claro, porque, por exemplo, Santiago, novamente, um grande triatleta na cidade, hoje não participa de competição alguma dos Jogos Abertos, já representou, já ganhou medalha,
né? E não participa de nada vinculado ao município, não representa a cidade, por quê? Se ele é um atleta de ponta. E ele com certeza está à frente de vários atletas que ainda poderiam estar, que estão representando a cidade. No entanto, especificamente no triatlon, não existe uma pessoa de Criciúma que está representando a modalidade, né? E sim campeões mundiais, campeões brasileiros. E eu, como se eu fosse, por exemplo, um coordenador da modalidade, para mim ficaria muito fácil contratar um campeão mundial, falando para ele que ele vai receber, basta ele ganhar uma medalha a nível estadual, que ele vai poder receber esse dinheiro por 3 anos seguidos. Então, assim, fica muito fácil eu, como coordenador, montar uma equipe campeã. Agora, essa é a questão, conseguir um coordenador ter esse poder na mão, complica a questão da cidade desses treinadores aqui, em conseguir competência para poder formar atletas e não gerar o custo que está gerando para a cidade, que na verdade a cidade não está conseguindo comportar um nível que o esporte hoje remete aos patrocínios, né? Então, assim, por exemplo, eu como treinador de triatlon hoje, eu não tenho a menor condição de poder participar de um grupo de uma Fundação Municipal de Esportes ou uma modalidade de uns Jogos Abertos, tendo competência para isso. Por quê? Porque justamente a contratação de pessoas totalmente acima do nível de estadual, até olímpico que são, né, é uma competição meio injusta. Então, esse benefício municipal, na verdade, não está sendo um benefício para a cidade, e sim uma questão muito mais política, mais empresarial do que próprio no que a gente está discutindo aqui, né, em termos de o esporte como um todo, certo? Bom, vou repetir a lei. Em relação, eu vou puxar um assunto em relação ao Santiago. Ele participou 3 anos da Fundação Municipal de Esportes. A partir do momento que ele não tinha mais índice, ele foi cortado. Em relação aos coordenadores, hoje tem uma parceria com o Mampituba, que a partir do ano que vem, com 4 anos eles conseguiram, e vai ser o triatlo, tu deve estar sabendo, se está estreando lá ou não, eles vão pagar todo o salário de todos os treinadores e todos os atletas do triatlo. Índice técnico é uma coisa que o coordenador da modalidade, ele que vai dizer sim ou não. A partir do momento que ele participa, que ele ganha, eu acho que ele tem direito. É uma bolsa, né, que eu acho que podia ser revista a bolsa também, mas é uma coisa que, se mexer, vai mexer num formigueiro muito grande. Bom, essa é uma audiência pública justamente para isso, para escutar a nossa cidade. Nós ainda temos um pouco do tempo disponível, infelizmente foi destinado às perguntas do Joel, a grande parte do tempo. Nós temos mais 8 minutos. Estou aqui, a pedido do presidente Jaime da Alfarra, compareci para representar o Criciúma Esporte Clube, que tem um foco, né, como todos os senhores sabem, no desporto de rendimento profissional. Então, dentro do contexto que ele está inserido, bem ou mal, aí é questão passional, da paixão e coisa, mas está inserido. Não tem muito o que falar, porque, na verdade, hoje, o Criciúma, a nossa cidade que já teve 4 equipes de futebol profissional, hoje só tem o Criciúma Esporte Clube, né, que foi a transformação do comerciário. Mas o que é que o Criciúma... Por que eu me prontifiquei a fazer uso da palavra? Até porque não estava preparado para fazer nenhum discurso em nome do Criciúma e não foi para isso que eu vim aqui. Mas, pelo que eu notei aqui, a maior angústia das pessoas é com relação a recurso. Não se faz esporte sem ter recurso. Bom, o Criciúma o Criciúma Esporte Clube criou um departamento especializado em captação de recursos, certo? O Criciúma é mantido, para quem não sabe, desde que o presidente Antenor Angeloni assumiu, todas as suas categorias de base, construiu um centro de treinamento e é mantido, já está na 5ª edição agora, o projeto de formação de atletas não profissionais de futebol. Então, nós temos a expertise, né, de elaborar projetos, adequar a instituição, a captar recursos, tanto a nível federal, né, e aí o grande nó é
a lei de incentivo ao esporte hoje é fazer a captação, né? Somente empresas com lucro real podem participar, ou pessoas físicas, né? Então, hoje aqui em Criciúma tem o bairro da Juventude, tem o Criciúma Esporte Clube, e se eu não me engano a Aprofucre também teve algum projeto aprovado, mas também não conseguiu captar. Mas, de qualquer maneira, a lei de incentivo ao esporte, tanto a desporto educacional, como desporto de participação, como desporto de rendimento, que é o caso do Criciúma, está lá, aberta, e é aberta para todos. Nós, da educação física, e eu sou formado em educação física já há mais de 30 anos, e também agora formado em Direito, e trabalho com esporte já há bastante tempo, passei por presidência de liga, fui um medíocre atleta, mas, de qualquer maneira, né, tem todo um árbitro, e assim, o grande problema de tudo isso é a falta de recursos. Então, hoje, Daniel, por que eu resolvi fazer uso da palavra? Assim, tem muito recurso. Por exemplo, produtos apreendidos pela Receita Federal, multas no Ministério Público, multa na Receita Federal, mas tem uma infinidade, mas as pessoas não sabem, não têm acesso, desconhecem a legislação, aí começam a pegar uma lista de documentos. Nós da Educação Física somos muito acostumados a reclamar de tudo, porque tem que fazer projeto, é muita burocracia, mas senão não tem como fazer. O dinheiro público é assim mesmo, tem que cumprir as formalidades, não tem como fazer. E nós, infelizmente, nos cursos de educação física, e aqui vai, né, que viraram a grande maioria deles cursos de pedagogia, né, não se fala mais de esporte, não se tem mais incentivo, a coisa está muito... E aí não se tem preparação. Eu, enquanto professor do curso de educação física da Unesp, que aqui eu tenho vários ex-alunos, procurava botar na cabeça dos alunos que professor de educação física não é aquele que só tem músculo no cérebro, tem que pensar, tem que se dedicar, aprender. Nós temos várias... Está aí hoje com a internet, você consegue fazer projeto. É trabalhoso? Dá trabalho? Tem muita burocracia? Tem, mas tem que fazer. Tem que insistir, tem que ir atrás, porque tem mais recurso no Ministério da Saúde, no Ministério do Meio Ambiente para esporte, do que no próprio Ministério do Esporte. Porque tu sabe que no Ministério do Esporte os recursos só vão chegar na mão de quem tem grandes projetos de atletas olímpicos e de alto rendimento. Já no Ministério da Saúde, no Ministério do Meio Ambiente, vários ministérios têm projetos específicos, mas as pessoas nem sabem disso. Não sabem. Sinceramente, como não sabem. Está lá, é só acessar. Então, assim, o que é que a gente queria... Qual foi o principal legado que eu quero deixar aqui em nome do Criciúma Esporte Clube, que tem várias dificuldades também, né? Nós temos lá um ginásio praticamente abandonado, né? Que não sabe o que fazer com ele, né? E cada vez que eu passo na frente do ginásio do Criciúma, me dá vontade de chorar, porque eu fui criado ali dentro. E não tem o que fazer. Né? Cada dia cai um pedaço do ginásio e é a mesma coisa que estivesse tirando parte da minha vida. Mas é assim que funciona. Então, as coisas... Né? O Criciúma também não vai resolver todos os problemas, porque também tem uma série de dificuldades. Né? Para fazer futebol profissional hoje é complicadíssimo, né? Mas está lá à disposição. Então, eu queria colocar a minha fala colocar à disposição a nossa expertise lá em elaboração de projetos. Estamos lá à disposição para orientar naqueles que quiserem. Dê uma ligada para lá, que a gente vai atender naquilo que for possível e nos colocamos à disposição. O centro de treinamento está lá aberto, é só nos procurar lá que a gente está à disposição. Muito obrigado pela contribuição, Antônio Sérgio. Com certeza uma grande referência a todos os técnicos e aqueles que pretendem fazer projetos. Certamente o Criciúma Esporte Clube é uma grande referência. Muito obrigado. Então, a última inscrita da noite, vamos passar para a Rindalta, para finalizarmos essa parte de perguntas e respostas. Seguimos para a parte do encaminhamento, mas vamos deixar a Rindalta concluir a parte de perguntas. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Eu sou Rindalta, sou uma paratleta e venho aqui falar com relação à Bolsa Atleta. A gente vai lá, a gente representa o município, mas a gente não fica 3 anos em casa esperando para receber a próxima Bolsa Atleta. A gente tem que treinar. Nós temos o Alexandre Guise ali, que tem os atletas dele, temos o professor Martinho, o Cláudio, a gente tem os critérios. Na própria associação, teve pessoas que foram lá, representaram, ganharam a sua medalha, mas não foram treinar. Foi tirada a sua Bolsa Atleta, sim. E para que é uma Bolsa Atleta? Para nós podermos nos mantermos treinando. Eu sou uma paratleta, jogo bocha,
participava de outras atividades também, vou retomar. Ganho minha Bolsa Atleta, sou terceira no estado na bocha, mas realmente a gente tem que treinar. A gente tem que mostrar para o nosso professor, nosso treinador lá, que a gente está indo, ou seja, uma vez por semana, ou duas. Nós temos ali o Alexandre, que treina os pessoal, os para-atletas. Tem que ir, tem que participar do projeto, porque senão realmente ele vai lá e tira, tá? E a Bolsa Atleta é muito importante. Por quê? Porque a gente vai lá, a gente representa o município, para isso a gente tem que treinar muito, porque não é... Às vezes a gente vai para o Parajás, que são 64 cidades, são vários... A gente vai para lá. Criciúma, em tênis de mesa é o primeiro lugar, no handebol em cadeira de roda é o primeiro lugar, a bocha cadeirante é o primeiro lugar. A gente vai para lá, para a cidade, a gente fica uma semana, a gente representa o município, a gente ganha a nossa Bolsa Atleta como os outros atletas também, mas a gente tem que estar sempre treinando. Eu não sei se tem alguma modalidade que a pessoa vai lá, ganha a Bolsa Atleta, vai embora e volta anos depois. A gente tem aí o pessoal de outras cidades também, mas eles treinam lá nos locais, e isso é muito importante para nós. A Bolsa Atleta, principalmente na questão do Parajás, que dos para-atleta, é o que faz com que a gente continue treinando, é o que faz com que a gente tenha condições de estar indo para os nossos treinos. Muito obrigada. Nós agradecemos a Rindalta, assim como agradecemos a todos que se manifestaram. Infelizmente, nós temos um tempo regimental a cumprir. Vou passar a palavra já para os encaminhamentos finais, pois eu gostaria de saber a opinião do Paulo Coutinho e também do professor Euclides, para finalizar, em relação a essa audiência, saber a opinião de ambos, do que acharam dessa audiência. Acredito que, pela proposição, nós fomos 100% atendidos na plenitude dessa proposta, que era ouvir a cidade e deixar registrado aqui o tempo limite para que cada modalidade protocole na Câmara de Vereadores de Criciúma, 10 dias a partir da data de hoje, as demandas e prioridades de cada modalidade. Boa noite. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer ao vereador, meus parabéns pela iniciativa. Oxalá que nós teremos outras oportunidades, porque o que nós ouvimos, estamos sentindo, chama-se necessidade. E essa necessidade, às vezes, é por falta de informações. E pergunto ao senhor, quando será que nós teremos outro debate desse para sabermos qual o caminho que foi seguido? E dizer mais ao senhor e aos seus colegas, nosso muito obrigado dessa oportunidade, e agradeço também ao meu nome, que foi citado diversas vezes, e à cidade de Criciúma por ter me dado essa oportunidade há 42 anos que eu cheguei em Criciúma. Meu muito obrigado à mesa e aos demais. Chegasse aqui com 48? Pessoal, muito obrigado. Eu sou do esporte amador, todos vocês sabem. E quando eu olho para vocês aí, ó, eu me lembro lá atrás, eu com 20 anos, dentro de uma Kombi, com 12 guris de basquete dentro, viajando para esse estado afora, lutei, e por favor, não desistam. Alguma coisa vai acontecer de bom. Sem vocês, não vai ter nada. Não adianta ter fundação, se não tiver treinador de basquete, de vôlei, de para-atleta, de futebol americano, de jiu-jitsu, certo? Somente através de vocês é que nós poderemos conseguir alguma coisa, não para nós, mas para a nossa cidade e para os nossos filhos do futuro. Muito obrigado a todos. Eu gostaria só de responder ao professor Euclides, que esse é o primeiro fórum, assim nós estamos denominando. Com certeza, eu já disse até inclusive no início dessa audiência pública, que essa continuidade ela é necessária para nós avaliarmos se as metas colocadas na noite de hoje, que serão entregues por mim,
representando a Câmara de Vereadores de Criciúma, pelo presidente da Fundação Municipal de Esportes, e um representante de cada modalidade aos prefeitos, atual e futuro prefeito do ano que vem. Aqui nós temos os vereadores também da próxima legislatura, da qual eu faço parte, e com muito orgulho agradeço aos criciumenses, o vereador Aldinei Potelec, o vereador Júlio Colombo, a vereadora Camila do Nascimento, o vereador Miri D'Agostin, que está presente até esse determinado momento, e dizer que outros fóruns certamente virão, justamente para que nós possamos fazer essa avaliação. Temos aqui o Toninho De Luca, vereador da próxima legislatura de Morro da Fumaça. Parabéns, muito obrigado pela presença, vereador. Sendo assim, não havendo mais nada a tratar, eu, através da Câmara de Vereadores de Criciúma, agradeço a todos os presentes, com a convicção de que nós atendemos na plenitude a proposta da noite de hoje, ratificando o compromisso de cada um de protocolar na Câmara de Vereadores as suas demandas, e aí, posteriormente, nós vamos marcar a data deste documento formal da noite de hoje ao Poder Executivo, aos chefes do atual e futuro do Poder Executivo da cidade de Criciúma, para que nós tenhamos, a partir daí, uma cartilha de planejamento, que é nada mais do que a cidade de Criciúma quer para suas diversas modalidades. Parabéns a todos que contribuíram, tenham todos uma boa noite e declaro, então, encerrada esta audiência pública sobre o esporte na cidade de Criciúma. Muito obrigado. TV Cidadã. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você. Aqui.